Olá, seja bem-vindo à nossa terceira e última aula da Semana do Movimento com Propósito. Meu propósito hoje é te apresentar um programa de prescrição de exercícios terapêuticos para disfunções da coluna e tudo que for de queixa relacionada a patologias de coluna ou desvios posturais. E nesse programa de exercícios, você aprende de uma forma sistematizada a avaliar e a prescrever um programa de exercícios de forma estratégica e sequenciada dentro do seu atendimento, levando em consideração todos aqueles pilares que a gente já aprendeu na aula 1 e na aula 2. E falando nisso, se você ainda não assistiu a aula 1 e nem a aula 2, corre para assistir, porque lá eu dei detalhes importantíssimos sobre biomecânica da coluna e essa relação integrativa entre equilíbrio, controle postural e os pilares estrutural, funcional e neural. E é muito importante que você entenda essas bases, que você esteja ciente da necessidade de se entender a biomecânica da coluna para depois a gente aplicar de fato essa metodologia em prática. Na aula de avaliação, eu mostrei para vocês o passo a passo da análise do ritmo lombopélvico e mostrei também para vocês quais são os dois padrões disfuncionais mais comuns, principalmente aí no seu estúdio. Você recebe esses pacientes todos os dias e nem faz ideia disso. Mas a partir de agora, você já tem entendimento sobre isso e já consegue colocar em prática esse programa de exercícios que eu vou te passar aqui hoje. Então eu vou considerar aqui, para a gente começar, o nosso primeiro padrão disfuncional, que seria o da hipercifose rígida. Eu vou chamar esse padrão de padrão 1. A gente vai observar o seguinte: na hipercifose rígida, o que eu mais vou encontrar nesse paciente, por questões complexas envolvendo controle postural, e por isso você deve assistir toda a aula 2 para você entender como que eu cheguei nessa conclusão em relação à avaliação, tá? Volta lá na aula 2 se você tiver pulado essa aula e assiste para você entender a linha de raciocínio. Mas na hipercifose rígida, onde eu vou ter uma mobilidade reduzida na caixa torácica em comparação com a lombar, eu sempre estou comparando com a lombar quando eu falo de mobilidade aumentada ou reduzida, tá? Se eu tiver esse padrão de mobilidade reduzida, por questões envolvendo controle postural, eu vou ter uma alteração do meu ritmo lombopélvico e eu posso encontrar uma hiperlordose ou mesmo uma lordose com mais mobilidade. Então eu vou representar aqui com um sinal de mais. Essa hiperlordose lombar, ela vai estar mais móvel. E o quadril, por sua vez, também vai estar compensando essa diferença de mobilidade, principalmente quando o indivíduo realiza flexão de tronco e ele pode entrar em hipersolicitação de quadril. Então, eu vou representar aqui o quadril como uma articulação que está hipossolicitada. Por quê? Na hipercifose rígida, a pelve é solicitada para retroversão e o quadril impede esse movimento de descida, inibindo a ação ali do psoas. Então, a gente não vai ter aqui uma ativação de psoas, porque a prioridade é preservar a base postural para que o indivíduo não venha a cair, certo? Então, aqui eu vou ter um quadril que está mais reduzido. Porém, isso pode ser tanto decorrente de uma estratégia postural alterada, quanto também de encurtamento verdadeiro de isquiotibiais. E para eu verificar isso, eu aplico alguns movimentos estratégicos que vão me orientar se eu tenho um encurtamento verdadeiro de isquiotibiais ali ou se eu tenho uma falha dessa estratégia. E aqui eu vou considerar esses 3 segmentos como meu ponto de partida para prescrição de exercícios. Eu vou considerar o pilar estrutural, o pilar neural e o pilar funcional, certo? Para eu identificar quais são os tipos de exercícios que eu vou prescrever para essas disfunções, eu vou analisar como é que está a mobilidade de cada segmento e nesse padrão a necessidade de mais mobilidade está localizada aqui, ó, na região torácica. Então, o meu programa de exercícios ele consistiria no seguinte: em mobilidade. Então, eu vou pensar em mobilizar a região que está rígida e, considerando essa necessidade de mobilizar essa região, vou pensar em exercícios que visem estimular, devolver essa mobilidade para a região torácica aqui. Nesse caso aqui, o que eu poderia escolher? Exercícios de
rotação segmentada. O que seria essa rotação segmentada? São rotações que não levam em consideração todo o eixo do tronco, toda essa estrutura do tronco, mas sim uma rotação mais localizada aqui nessa região das torácicas mesmo. Em vez de eu estar girando o segmento, a transição tóraco-lombar, eu vou concentrar os meus movimentos mais nessa região torácica. Também vou estar trabalhando no plano sagital com abertura, mas a minha prioridade é destravar, melhorar a mobilidade, principalmente em relação ao tecido facial, nessa estrutura, através de movimentos dissociativos e no plano transversal, tá? Aqui na minha lombar, eu vou ter uma mobilidade, entre aspas, aumentada, funcionalmente aumentada, porque essa estrutura ela pode estar sofrendo sobrecarga e hipermobilidade por causa da variação dinâmica de postura que aquele indivíduo teve que passar. Na região torácica, eu vou ter aqui uma mobilidade aumentada, disfuncionalmente, desproporcionalmente em relação à torácica, e aqui eu considero trabalhar com a estabilidade dessa região lombar. Então, o que seria estabilidade? Exercícios que visassem fortalecimento, ativação dessa estrutura da lombar enquanto eu trabalho essa mobilização na torácica. Então, um exercício muito comum para esse tipo de disfunção aqui, essa mobilidade aumentada, seria, por exemplo, o exercício da elevação pélvica, que é o mesmo exercício da ponte. É um ótimo exercício que visa trabalhar essa ativação muscular de paravertebrais, a musculatura do transverso também em condições fisiológicas, tá? Mas eu também tenho que pensar na questão do quadril. Como o quadril, nessa situação, ele estaria em hipomobilidade, pode ser que eu precise trabalhar um pouco de mobilização dessa articulação do quadril. E essa mobilização, ela também é no sentido triaxial da articulação. Então, eu posso fazer tanto em abertura, em abdução, em adução, em flexão, extensão e em circundução também. Mas, uma coisa eu quero frisar, é importante trabalhar essa mobilidade dentro de um movimento dinâmico. E se você puder linkar os 3 estímulos em um só exercício, fica melhor ainda, porque você consegue direcionar para quais segmentos eu preciso de mais mobilidade, de estabilidade, de mobilização de quadril também. Ele tem relação aqui, ó, com o pilar estrutural, quando eu falo de mobilização, tem a ver com o pilar funcional, quando eu falo de estabilidade, porque o pilar funcional, ele tem relação com o exercício de fortalecimento, de ativação desse sistema musculoesquelético. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu trabalharia com o pilar neural. Eu desenvolvi 9 formas, 9 maneiras de você trabalhar pilar neural, considerando a prioridade de estímulo que eu daria para esses casos. Então, eu vou elencar para vocês agora quais seriam esses estímulos. Por exemplo, o primeiro estímulo seria a educação do ritmo lombopélvico. Eu trabalharia aqui com a correção de base podal. Uma coisa importante de falar é que eu vou partir para o pilar neural depois que eu preparo essa estrutura. Eu tiro o bloqueio de onde eu tenho que tirar, eu normalizo essa relação aqui de mobilidade para que o meu corpo ele reaprenda o movimento. Então, é uma reprogramação de estímulos, é um método que visa integrar essa função e devolver esse controle motor. Por isso que ele se chama método postural integrativo, MPI. Então, aqui eu posso trabalhar, ó, com correção de base podal, posso trabalhar com deslocamento de CG, posso trabalhar com variação de base postural, posso trabalhar com variação de estabilização ou de estabilidade, posso trabalhar com exercícios de coordenação motora, posso trabalhar com efeito antecipatório, exercícios proprioceptivos de instabilidade. Para cada forma, eu vou ter um grupo de exercícios, 1, 2, 3. Então, é uma proposta de prescrição de exercícios que leva não só em consideração o pilar funcional, que é fortalecimento e alongamento, mas também como trabalhar esse pilar neural aqui, que é pouco explorado e muito importante. Por exemplo, correção de base podal, ela tem uma influência muito grande sobre a postura, sobre o equilíbrio postural.
Você com certeza recebe um paciente onde a postura dele, o apoio plantar, a pisada, está toda alterada e isso tem uma relação direta com a postura, com a forma como essas cargas estão sendo distribuídas aqui. Então esse método integrativo é justamente para fazer você ter um norte de como começar e de fato do que passar de exercício para aquele paciente. Então eu quero que você saia um pouquinho dessa visão mais generalista, mais de exercícios aleatórios, mais de que qualquer movimento serve, porque quando a gente está lidando com patologias de coluna, com disfunção e com desvio, quanto mais objetivo a gente for, quanto mais na necessidade a gente for, mais assertivo a gente é e a gente pode resgatar aquela função mais rapidamente, que é o que faz a gente acelerar os nossos resultados. Então, se eu considerar um atendimento, por exemplo, eu levo 1 hora para atender um paciente. Se eu considerar que nesse período eu levaria aí uns 10 exercícios, estou dando um exemplo hipotético, tá? Não estou passando nenhuma receita de bolo. Eu estou passando a forma como eu penso, como eu raciocínio, como eu desenvolvi para tornar mais fácil a prescrição desse exercício, porque eu estava cansada de chegar nos atendimentos, chegar com os meus pacientes na minha aula de pilates do dia a dia e ter que ficar pensando qual que era o próximo exercício, ter que ficar queimando neurônio para entender qual é o próximo exercício que eu passava. Por quê? Porque eu pensava mais no exercício e não no objetivo dele de forma estruturada aqui. O objetivo do meu exercício resumia-se em alongar isso, fortalecer aquilo. Então eu pensava que meu paciente precisava muito de exercício de fortalecimento e eu ficava quebrando cabeça para passar um exercício que fortalecesse coluna ou que alongasse isso, que alongasse aquilo. E no final do dia eu estava esgotada mentalmente. Por quê? Eu tinha queimado muito neurônio porque cada caso é um caso. Eu posso ter um diagnóstico, o mesmo diagnóstico em 2 pessoas e os exercícios dela, considerando essa visão integrativa aqui, ser totalmente diferente. Então, quando eu sistematizei a minha avaliação e eu entendi qual era o padrão que aquele paciente se encaixava, ficou muito mais fácil de eu organizar meus atendimentos, porque eu já fui automática. Então, quando chega um paciente hoje com hipercifose rígida, eu já sei o que eu tenho que fazer com ele. Eu vou ter que trabalhar com reposicionamento de pelve, inclusive é uma forma aqui do pilar neural que eu acabei esquecendo de colocar, ó. Antes do ritmo lombopélvico, a gente tem reposicionamento de pelve, tá, gente? É um exercício do pilar neural também. E é muito importante. Quando esse paciente chega, então hoje eu já sei o que eu tenho que fazer com o pilar neural dele. O que eu tenho que fazer com o pilar estrutural. Eu vou seguir as mobilizações das áreas que eu vou precisar. Então de cara eu já vou fazer exercício de mobilização para a região torácica e exercício de mobilização para a região do quadril, estabilização da lombar e vou fazer correção de base podal e aplicar 1 ou 2 exercícios aqui, ó, do pilar neural. Por quê? Eu faço no mesmo atendimento esses estímulos de forma equilibrada, de forma construtiva, porque o meu objetivo é realmente resgatar, reprogramar esse controle motor. E isso faz com que o corpo entenda de fato e retorne mais rápido para esse equilíbrio postural, pare de ficar compensando e gerando sobrecarga. Mas eu tenho que chamar a atenção de você para uma coisa também. É preciso você entender qual o momento certo de você integrar, principalmente os estímulos aqui, ó, do pilar neural. Principalmente se você tiver um paciente com dor crônica. Então eu sempre falo para os meus alunos, a gente começa devagar, não insira mais que 2 exercícios, pode inserir 3 exercícios. Não insira mais que 3 exercícios do pilar neural numa aula só ou num atendimento só. Por quê? Se o meu paciente ainda não tiver com a estrutura preparada para receber aquele estímulo, se ele tiver com o pilar funcional totalmente desorganizado para receber aquele estímulo e ele for um paciente com dor crônica, ele vai entender esses estímulos de correção postural do pilar neural, ó, esses estímulos aqui, como sendo um estímulo agressivo, um estímulo nocivo. Isso pode ser interpretado como nociceptivo, ou seja, dor. O paciente pode voltar com mais dor. Então eu faço essa periodização, digamos assim, dessa prescrição de forma equilibrada. Estímulo de estrutura onde precisa, estímulo de pilar funcional onde precisa e estímulo neural também no momento certo. A gente não vai colocar, por exemplo, no primeiro dia de aula. Tem um momento certo de a gente inserir esses estímulos aqui. A minha prioridade vai ser o seguinte: 50% desses exercícios no primeiro momento vai ser para o pilar estrutural, 20%, vou colocar aqui 40%, 20% vai ser para o pilar neural, 20% para o pilar estrutural, funcional e 20% para disfunções específicas. O que seriam essas disfunções específicas?
vou falar o seguinte, a dor é um exemplo de disfunção. Se eu tenho um sinal doloroso ali, eu não estou com a minha função preservada. Então, o que acontece? Quando eu vou construir minha aula, num universo aqui de 10 exercícios, eu separaria aqui uns 4, estou dando só uma ideia didática para você entender, tá? Isso aqui não é um número absoluto, não é receita de bolo, não. Mas eu colocaria mais exercícios do pilar estrutural. Por exemplo, eu identifiquei que o padrão dele é de hipercifose rígida. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um estímulo mais voltado para o pilar estrutural. Vou passar ali uns 4 a 5 exercícios para o pilar estrutural. E esse pilar estrutural envolve o quê? Envolve mobilização segmentada de torácica. Então, aqui eu vou direcionar, já vou direto na necessidade desse paciente. 20% seria para o pilar neural, 20% corresponderia aí de 2 a 3 exercícios do pilar neural. Como eu falei para vocês, é arriscado colocar muito exercício neural ou você achar que está super abalando aí no tratamento do seu paciente e aí depois ele voltar com dor porque o corpo dele não interpretou da forma correta. Por isso que você tem que ter um discernimento e um entendimento de como aplicar da forma correta, tá bom? Porque não é qualquer movimento que vai reabilitar, que vai tratar, que de fato vai chegar num resultado satisfatório para o nosso paciente. A gente tem que agir de acordo com a avaliação, de acordo com as disfunções. Por isso que eu gosto tanto do MPI na aplicação dessa integratividade, porque a gente vai considerar o indivíduo como um todo, tá? E aqui as disfunções específicas seriam alguma necessidade específica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ilíacos. Se eu pegar a minha visão e eu identificar uma necessidade de se corrigir uma anterioridade do ilíaco. Dentro do programa MPI, a gente tem um módulo inteiro ensinando só como avaliar as disfunções do ilíaco e como raciocinar em cima disso também. Essas disfunções do ilíaco eu coloco aqui como uma disfunção específica. Então, uma posterioridade ilíaca, uma anterioridade ilíaca, um joelho valgo e um joelho varo. Eu traria aqui, para essa disfunção específica, certo? E na disfunção específica, eu também vou considerar a dor. Se eu tiver dor, eu vou precisar dar um pouquinho de atenção para essa dor, ou seja, um exercício paliativo. Então, você percebe que eu estou fazendo exatamente o caminho oposto. A gente sai de onde? Quando a gente vai tratar um paciente, se ele chega com dor, você vai passar exercício para aliviar a dor dele. Então, você fica aqui, você começa aqui na disfunção específica, que no caso seria a dor. Aí, você quer que o pilar funcional melhore. E você passa muito exercício de fortalecimento de alongamento. Aí, com isso, você quer que o pilar estrutural mude, mas o pilar estrutural vai agir mais na flexibilidade da musculatura e na mobilização global, ou seja, uma forma mais indireta. E com isso, você quer que o pilar neural melhore, mas você não explora esse pilar neural de forma alguma. Por quê? Você não aplicou essas 9 formas aqui, de trabalhar o pilar neural. Como é que você vai de fato explorar o pilar neural se você não está trabalhando, por exemplo, efeito antecipatório, você não está trabalhando a variação de estabilidade, a variação da base podal. A variação da base podal tem a ver com apoio plantar. Base do tândem, semitândem, apoio unipodal, são variações de base que vão reestruturando a informação eferente e aferente em relação à postura, controle postural. Então, na dor lombar, os estudos têm mostrado uma importância muito grande desse tipo de trabalho de variação, porque ela pode se mostrar alterada, certo? Em pacientes que têm dor lombar. Aqui, se eu não corrijo o ritmo lombopélvico, inclusive eu quero te perguntar isso, você sabe corrigir ritmo lombopélvico? Se você não sabe, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando passo a passo de como fazer essa correção, tá? Eu preciso encontrar o reposicionamento da pelve de forma neural, não simplesmente mobilizando a pelve, mas ativando a musculatura correta, ativando 20% ali do transverso, ativando a musculatura da cocontração com a ativação do deltoide. Então, são estímulos específicos para um momento específico, que é o reposicionamento da pelve de forma neural. Então, assim, existem essas formas que eu desenvolvi para facilitar o entendimento de vocês, para organizar. Depois que eu entendi a organização disso, os meus atendimentos fluíram muito mais, principalmente em coluna, porque eu vou direto nessas necessidades. E de tanto você treinar e repetir, vira uma coisa automática, já fica mais automatizado na sua cabeça e você não precisa ficar batendo cabeça com qual exercício você vai lidar. Pelo contrário, você vai bater cabeça dentro desses pilares, qual exercício eu vou utilizar para cada pilar, mas você já sabe como você vai aplicar o pilar estrutural, como você vai aplicar o pilar neural e como você vai aplicar o pilar funcional. Agora, e como você vai aplicar a disfunção específica também. Agora, você vai se preocupar
em como encaixar esses exercícios dentro de cada pilar. E para isso, pensando nisso, eu tenho uma surpresinha para vocês também, porque eu também pensei nessa necessidade em relação a repertório. E eu sei que a principal dificuldade aqui está justamente em escolher quais são os exercícios que estou queimando minha cabeça. Eu sei que isso é o que esgota o seu dia a dia. Quando você chega em casa, você chega com a sua saúde mental esgotada, cansada, porque você gastou muita energia batendo cabeça aí em qual exercício escolher. Então eu preparei uma surpresinha para você, chamada Workshop Repertório Integrativo. Esse workshop, ele tá demais, mas deixa eu falar sobre isso mais um pouquinho à frente. Eu quero só concluir esse assunto aqui para a gente poder conversar sobre isso, tá? Então vamos lá. Eu entendendo como que eu faço essa montagem de exercícios e entendendo de onde veio essa prescrição baseada lá na avaliação, eu sabendo avaliar integrativamente, eu sabendo o que eu faço com aquela base dos pés, eu sabendo como que eu encontro aqueles padrões disfuncionais, eu posso simplesmente construir a minha base terapêutica para agir nessas disfunções. E eu chamo isso de MPI, que é um método postural integrativo, é um método que eu desenvolvi para profissionais do movimento. Sim, eu desenvolvi para ajudar mesmo, para fazer de uma forma didática, de uma forma simples, coisa que eu não tive tanta facilidade de entender nesses 10 anos de formada e nesses 10 anos de trabalho com Pilates, 10 anos atendendo disfunções de coluna, 10 anos investindo em curso. E eu quero que você conheça o método postural integrativo e traga isso para os seus atendimentos, porque eu tenho mais de 900 alunos que já aprovaram o método, já aplicaram nos seus pacientes e têm obtido resultados fantásticos, resultados de melhoras em 1 mês, em 2 meses, pacientes que saíram de recidivas frequentes, de dores, pacientes que realmente estão reabilitados. Então vamos lá conhecer como é que funciona o MPI e como que vai funcionar a última turma do ano. Essa vai ser a última turma do ano, então fiquem atentos, porque eu vou liberar as matrículas no dia 29 de novembro, às 7 horas da manhã, e nesse dia 29 de novembro, a gente vai ter uma condição especial para as pessoas que comprarem somente nesse dia. Mas antes, deixa eu explicar como é que vai funcionar. O MPI, é o método postural integrativo, ele tem mais de 200 aulas gravadas. Essas aulas incluem módulo teórico, módulo prático e muito exemplo também de disfunções para que você possa observar melhor essas disfunções na prática e a avaliação do ritmo lombo-pélvico também. A gente vai ter aqui módulo de disfunções de membro inferior, como por exemplo disfunções ilíacas, que é uma coisa muito importante de você entender também. Tem módulo de correção de base podal, o passo a passo mesmo. E também temos as nossas mentorias. Durante todo o ano de 2021, eu realizei semanalmente o nosso encontro ao vivo de mentorias. Essas mentorias aconteceram pelo Zoom e eu tratei de diversos temas relacionados não só ao MPI, mas também relacionados a escolioses. Então, tirei muitas dúvidas de casos de escoliose, tirei muitas dúvidas de disfunções da coluna e essas mentorias, elas ficaram gravadas. Então, você vai ter um módulo inteirinho só dessas mentorias. São várias aulas onde você pode acessar o conteúdo e aprofundar e aproveitar para tirar dúvidas também. Eu resolvi mudar o dia da mentoria para os sábados pela manhã. Então, a nossa mentoria, a partir de janeiro de 2022, vai acontecer aos sábados, das 8h30 às 10 horas da manhã, onde eu vou estar trazendo caso clínico, vou estar trazendo casos de disfunções e de escolioses. A gente vai discutir ali um pouco sobre cada caso e você vai poder estar comigo tirando suas dúvidas também. Essas mentorias, elas vão acontecer pelo YouTube, tá? Você vai poder deixar sua dúvida lá nos comentários, no chat. São mentorias privadas, onde só os alunos do MPI vão ter acesso, certo? E isso vai te ajudar também a ficar sempre engajado com o curso, a se manter ali ativo, aplicando o método no seu dia a dia. E isso é o que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Como bônus dessa última turma de 2021, eu separei alguns bônus incríveis e esses bônus estão demais. Gente, e para essa turma de 2021, essa última turma e também as turmas anteriores, vocês que são meus alunos já das outras turmas, não fiquem com ciúmes porque vocês também vão ganhar esses bônus. Vai tudo para dentro da plataforma, tá? São bônus super especiais porque eu acredito que eles vão ser de fundamental relevância e contribuição no seu entendimento da importância do movimento, dos pilares estrutural, do pilar neural, funcional dentro da metodologia MPI e dentro da análise biomecânica do seu paciente, da avaliação e da prescrição de exercício.
exercícios. O primeiro bônus que eu quero apresentar para vocês, esse bônus está incrível, que é o workshop Fáscia e Movimento. Esse workshop ele vai ser ministrado pela minha amiga Giovana Teles. A Giovana Teles ela é especialista em fáscia, em movimento, em fáscia e tratamento também. É uma pessoa que se dedica há muitos anos no estudo sobre fáscia, sobre trilhos anatômicos. Ela desenvolveu um conceito chamado Move Soul. Esse conceito é responsável por alavancar os resultados da Gil em relação ao atendimento na prática com ela. Ela ensina de uma forma muito didática, muito fluida, muito leve, como entender o sistema facial dentro da potencialização do movimento como ferramenta terapêutica de reabilitação. Então a Gil ela vai explicar um pouquinho para vocês o tintim por tintim, o que fáscia tem a ver com movimento, como você pode trabalhar a fáscia de uma forma estratégica, de uma forma eficaz e que realmente também vai ajudar a acelerar os seus resultados. Esses workshops eles já estão gravados e eles vão estar disponíveis na plataforma do curso depois de 7 dias que você fizer a sua matrícula no curso, tá? Eu também separei um bônus bem legal sobre repertório, que é a sequência de repertório do pilar neural. E quem vai ministrar essas aulas vai ser a Luana Bampa. A Luana é uma aluna do MPI, ela já fez toda a formação do MPI, já aplicou, já teve resultado, já conseguiu lotar a agenda e agora ela está desenvolvendo esse material de pilar neural, especialmente para você que tem dificuldade em ter repertório de exercícios, como você pode explorar esse repertório e aplicar no seu dia a dia também para potencializar esses resultados. Essa sequência tá muito boa, são exercícios muito criativos, seguros e muito eficientes dentro da metodologia do MPI. E falando em repertório, eu sei que vocês têm dificuldade de ficar batendo cabeça qual exercício você faz para isso, para aquilo. Eu trouxe para vocês o workshop que também já está gravado, Repertório Integrativo. Eu me reuni com a minha turma do MPI, onde a gente viu durante um dia inteiro um repertório completo de pilar estrutural, pilar neural e como que eu fiz a adaptação de exercícios para cada necessidade. Por exemplo, a hiperlordose rígida, quais são os exercícios que eu passo para lombar de mobilização. Eu sei que você vai ter um pouquinho de dificuldade na hora de pensar em qual exercício eu vou mobilizar, porque eu já sei qual é o momento que eu devo mobilizar. Então, para sanar esse problema de repertório, porque eu ensinei para vocês como que faz, como que pesca, e vocês agora estão com dificuldade de encontrar o peixe, eu vou dar o peixe para vocês também, tá bom? Então, vamos lá, não tem mais desculpa agora para vocês não aplicarem o MPI porque você não tem repertório, porque eu separei esse workshop que está inteirinho, disponível para vocês, sobre repertório, e eu tenho passo a passo das hipercifoses rígidas e das hiperlordoses também, com exercícios para o pilar neural, para o pilar estrutural, para as hiperlordoses rígidas, para as hiperlordoses móveis e vice-versa também. Então tá tudo dentro do workshop Repertório Integrativo, tá? E além disso, você também vai poder fazer parte da nossa comunidade de alunos no Telegram e no WhatsApp também. A gente tem o nosso grupo de alunos, onde as meninas, principalmente as que estão mais avançadas, elas se ajudam, a gente troca experiência. Eu tô sempre passando por lá, pelo menos uma vezinha na semana. Então, quando eu vejo uma dificuldade que está muito pertinente, eu pego essa dificuldade, levo lá para a mentoria, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, nossos encontros de mentoria agora vão ser quinzenais, aos sábados, de 8h30 às 10h, e lá você vai ter a oportunidade de fazer perguntas também, tá? Tirar alguma dúvida do curso, e além disso vai conseguir se manter ativo ali para você não procrastinar, tá bom? Porque o resultado só vem se você fizer a sua parte. E agora eu vou falar para você sobre investimento de uma forma bem rápida. Deixa eu apagar aqui o meu quadro para eu poder te dizer quanto que vai custar tudo isso. E agora eu vou te mostrar qual que é o valor que você vai investir nessa formação, nesse treinamento. Já ajudou aí mais de 900 profissionais a terem de fato uma visão integrativa implementada aí nos seus atendimentos. Se eu considerasse todos aqueles bônus vendidos separadamente, eu chegaria facilmente nesse valor aqui, ó, R$ 1.500. E é o valor de muitas formações por aí, tá? Mas, como eu sei que esse método realmente funciona, que ele realmente transforma, que ele agrega muito nos atendimentos e transforma a forma de ver, de enxergar e de avaliar, eu quero facilitar para vocês, porque na minha época não foi bem assim, eu tive que investir muito, eu tive que viajar muito, e até reunir todo esse conhecimento de forma sistemática, organizada, isso me custou muitas horas, muita dedicação e esforço, mas eu quero que isso se torne acessível para você. Então, entrando nesse clima aqui de Black Friday, eu tenho uma proposta para você que é de você esquecer esse valor, esquece esse valor e considera o valor de 997. Mas eu tenho uma segunda
oferta também para você, que seria o seguinte: no dia 29 de novembro, segunda-feira, às 7 da manhã, eu vou estar enviando um link especial para quem entrar no grupo VIP do WhatsApp. Esse grupo VIP vai aparecer aqui em algum lugar para você clicar e realizar sua pré-inscrição para você aguardar na segunda-feira, dia 29 de novembro, a chegada desse link, onde eu vou te dar um desconto de R$200. Então, em vez de você pagar R$ 997, você vai pagar uma parcela de R$ 77,65. Essa parcela está relacionada com o valor de 797. Então, somente no dia 29 de novembro, o curso vai estar esse valor à vista, 797, em vez de 997, que eu também vou eliminar só nesse dia. E você pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito em parcelas fixas de R$ 77,65. Se você fizer as contas, isso aqui, o valor dessa parcela corresponde a 2 saídas no mês, a 2 pizzas no mês. Então é só você sacrificar aí 2 dias de pizza e você vai ter um acesso a um treinamento que realmente transforma a sua forma de atender e que vai acelerar seus resultados e que vai te retornar muito mais do que simplesmente o valor que você gastou em pizza. Pensa nisso, empilhamento de conhecimento, certo? Então no dia 29 você vai receber esse link no grupo de pré-inscritos do WhatsApp. Clica em algum link que vai aparecer aqui para você e esse link vai te levar para o grupo VIP de pré-inscritos. Se você deixar para terça-feira, dia 30 de novembro, você não vai mais encontrar esse valor. Você vai encontrar o valor normal do curso, que é R$ 997 ou 12 parcelas aí de mais de R$ 97. Então, se você quer adquirir esse desconto, aproveita, porque ele vai ser em tempo limitado, estilo Black Friday mesmo. Afinal de contas, a gente ainda vai estar em novembro, né? Penúltimo dia de novembro. Eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para que você tenha acesso também e entre aqui do lado de cá para a nossa comunidade integrativa. Então, se você gostou desse conteúdo, quer participar da nossa comunidade, quer receber os bônus do workshop integrativo, do workshop de repertório neural, do workshop da Gil, que é o workshop de fáscia, e quer fazer parte da nossa comunidade, do WhatsApp, do Telegram, 7 horas de segunda-feira do dia 29 você vai receber esse link. Caso você perca essa última oportunidade do ano, essa última chance do ano, depois, não adianta me mandar direct pedindo ajuda para resolver os casos de disfunções dos seus alunos, viu? Porque eu vou bloquear todos. Tô brincando, não vou bloquear não, mas se não for o seu momento, eu também vou entender. Mas eu quero que você saia transformado ainda esse ano. Por quê? A partir do ano que vem, em janeiro, você vai estar colocando em prática, porque você vai ter esse período aí do final do ano, o recesso, as festas, um período de descanso para você, aproveitar para estudar. Afinal de contas, os resultados que você vai ter em 2022 vai depender do que você está fazendo hoje, viu? Não é lá em janeiro, não. Você tem que começar o seu futuro agora e não depois. Então, te vejo do outro lado. Um beijo para vocês e até a próxima. Tô muito feliz que você tenha participado comigo dessa semana do Movimento com Propósito.